Boa noite a todos, meu nome é Luciana, sou trabalhadora do SEAC. Bem-vindos à assistência espiritual de hoje. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Antes de começar a preleção, eu gostaria de deixar um recado sobre a 36ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho. Esta turma ela já se iniciou, mas ainda é possível se inscrever. Ele é um curso 100% online e as inscrições elas poderão ser feitas através do nosso e-mail do SEAC, que constam na plataforma do Facebook ou do Instagram. Os encontros eles serão através da plataforma Google Meet, todas as quartas-feiras, das 20h30 até as 22 horas. Ele é um curso que nós chamamos de Escora, que além de ter como objetivo uma iniciação espiritual, ele também nos proporciona uma reflexão, um autoconhecimento de quem somos, quem poderemos ser, de forma a nos auxiliar em nossa reforma íntima. E para quem quiser também, após a nossa preleção, nós temos os nossos passes coletivos e pedimos para ficar em oração por uns 5 minutinhos. Convido agora a todos a fazer a nossa prece de elevação para que possamos nos sintonizar com os nossos amigos espirituais. Vamos então fechando os nossos olhos, vamos deixando a nossa mente tranquila, nos libertando de todos os acontecimentos de fora, vamos nos tranquilizando e sentindo a presença dos nossos amigos espirituais. Vamos nos sintonizando até a nossa mãe, a quem pedimos a ela que nos acolha e nos leve até seu Filho Jesus, a quem nós agradecemos por todas as encarnações, em especial por todos os ensinamentos de amor e perdão. E mais fortalecidos, vamos chegando até o nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. A preleção desta noite é o papel de nosso guia espiritual. Ajuda à distância, não tolhendo a liberdade de ação do outro. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 11, com o título Preces Pessoais, e também no Livro dos Espíritos, nas perguntas 525 a 529, ambos livros de Allan Kardec. Segundo o nosso livro dos Espíritos, a prece ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é se pôr em comunicação com ele. Podemos propor 3 coisas por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O objetivo, porém, da prece, então, é solicitar a intervenção junto a Deus, nos dá força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a assistência que nós precisamos para enfrentarmos as necessidades e os desafios da nossa vida. Todos nós temos um anjo guardião e também guias secundários, que são espíritos protetores e familiares que nos auxilia e nos ampara nessa nossa jornada. Anjo guardião, porém, é um espírito principal e superior, que nos liga desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. E ele nos protege, ele nos conduz ao caminho do bem e ao progresso. E nós precisamos nos ligar a ele, fazendo preces, e ele estará sempre a postos ao nosso lado.
Portanto, ele tem um sentimento muito grande por nós. Ele, inclusive, participa do nosso planejamento encarnatório, porque justamente é um espírito que vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada. E ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, a melhor forma de cumprirmos com o nosso planejamento encarnatório é através dessa intuição que nós recebemos dele. Porém, ele não pode fazer nada por nós, senão ele vai tirar toda a nossa oportunidade de evolução e aprendizado, que é o nosso objetivo nas encarnações. Ou seja, para que possamos nos conectar, nos apoiar, solicitar uma ajuda a ele, precisamos, através da prece, nos ligarmos a ele, para que eles possam, através da intuição, nos fornecer as melhores alternativas para uma determinada situação. E por que nós dizemos que o anjo guardião é um espírito principal e superior? Porque além dele, nós temos outros espíritos protetores que nos auxiliam e nos ajudam. Então, nós temos também os espíritos protetores, que eles podem ser nosso parente, nosso amigo, pode ser um espírito que não é conhecido nessa vida presente, um guia secundário. E nós dizemos que ele é menos elevado, porém, não significa que são menos bons ou generosos. Eles nos ajudam com os seus conselhos e eles intervêm em muitas situações da nossa vida, sempre através das intuições. Então, quando nós falamos, ele pode ser um parente ou um amigo de uma outra encarnação, isso significa que os vínculos com entes queridos que partem, eles permanecem e ele nos auxilia e nos ajuda a proteger com essas nossas encarnações de hoje. Então, é por isso que nós dizemos que durante uma encarnação, nós temos que procurar fazer o bem a todos, nós temos que procurar fazer amigos, porque são justamente esses espíritos que, em futuras encarnações, eles serão espíritos protetores. Fazer o bem cria um vínculo com energias boas. Temos também os espíritos simpáticos. São os que se ligam conosco por alguma semelhança de gostos ou tendências. Então, esses espíritos simpáticos, eles podem ser bons ou maus segundo as nossas inclinações e conforme o nosso padrão vibratório. Muitas vezes, eles tentam nos desviar do caminho do bem, sugerindo para nós maus pensamentos. Ou seja, ele se aproveita das nossas fraquezas. Porém, eles se afastam quando fazemos o bem. E também, se por um acaso estamos em conexão com esses espíritos inferiores, como nós podemos chamar dessa forma, se de alguma forma esses maus espíritos, eles podem ser também influenciados pela gente por conta das nossas atitudes, por conta de a gente estar fazendo bem e por conta do nosso elo de simpatia que temos com eles. Então, de uma certa forma, nós também acabamos contribuindo para que eles possam se tornar espíritos melhores. Olha a quantidade de proteção que nós temos e por isso a importância de fazermos as nossas preces, para que possamos sempre estarmos conectados e conseguirmos receber essas intuições tão necessárias para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E essas intuições, elas podem vir através de um sonho, através de uma amiga ou uma pessoa próxima que fala algo que você precisava ouvir, um comentário no rádio, na TV. Sabe aquela sensação que acontece que quando a gente está até num momento bem despretensioso,
relaxado e de repente a gente tem uma sensação que a gente escuta alguma coisa que essa fala era muito importante para alguma situação que a gente não estava conseguindo resolver e que muitas vezes a gente chama de insight, né? Aí você fala, nossa, era justamente isso que eu precisava ouvir, que estava faltando para eu concluir a solução de um problema ou de uma situação. Justamente, são os nossos espíritos protetores que estão do nosso lado, gritando, muitas vezes, para a gente escutá-los através das intuições. E é por isso que eu repito, a necessidade de nos conectarmos a eles através das nossas preces. Só assim a gente consegue essa conexão. Eles nos consolam, eles nos sustentam, eles nos auxiliam, até porque a gente se programou para passar por isso. Então, nós temos um caminho para seguir em frente, porém, sempre com a ajuda deles. E como são espíritos mais evoluídos que nós, eles já passaram também por isso. Então, eles acabam nos ajudando, cedendo a vibração e a energia deles. Às vezes, a gente não fala ou não pensa, nossa, como eu consegui passar por isso? Eu nem sabia da força que tinha dentro de mim. São esses espíritos que estão junto conosco, nos cedendo essa energia, nos cedendo essa vibração, nos cedendo essa força, para que a gente possa seguir em frente. Segundo Haroldo Dutra, que é um grande estudioso da doutrina espírita, por conta desse nosso momento atual que nós estamos vivendo aqui na Terra, em especial essa pandemia, todos nós temos e estamos com muita proteção desses espíritos, por justamente ser uma grande oportunidade para a nossa evolução. Vamos aproveitar o nosso tempo que estamos aqui, inclusive nos poupando de possivelmente de futuras menos encarnações para o nosso aprendizado. A gente tem a sensação que o mundo está um caos, mas está tudo sob controle e conforme previsto. E nós não estamos sós, muito pelo contrário, estamos muito bem acompanhados e sempre com muita proteção. Nós temos muito mais espíritos protetores do que aqueles que querem nos prejudicar, que são aqueles espíritos mais fracos, aqueles espíritos mais equivocados e mais inferiores. Mas no final, quem faz a sintonia com eles, sejam com os bons espíritos ou com os maus espíritos, somos nós. Por isso, a nossa importância de fazermos sempre o bem para nos sintonizarmos sempre com a espiritualidade superior. Esses espíritos inferiores, eles acabam nos influenciando porque a gente acaba dando abertura. Então, é um processo lento. Nós sabemos disso. É um processo lento que vem de muitas encarnações, porque acaba sendo uma mudança de pensamento, uma mudança nas nossas ações e sempre a favor do bem. Como já dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. O Livro dos Espíritos, através de suas perguntas 525 a 529, ele embasa justamente a influência desses espíritos protetores através das suas intuições. Então, na pergunta 525, de uma forma bem resumida, nós temos a pergunta se os espíritos eles exercem alguma influência nos acontecimentos da vida. E a resposta é sim, com certeza, eles nos aconselham. Mas eles nunca podem atuar fora das leis da sua natureza. Como exemplo, nós sabemos que essas influências desses espíritos, eles vão se manifestar através das intuições. Ou seja, eles não se manifestam por fenômenos extraordinários, né? Não é por meio de milagres que esses espíritos acabam se manifestando para nos apoiar. Então, por exemplo,
eles acabam provocando e auxiliando no encontro de duas pessoas que possivelmente vão achar que estavam se encontrando por acaso. Eles podem inspirar alguém uma ideia de passar por um determinado lugar, naquele exato momento, naquele exato local, chamando eventualmente atenção para um determinado ponto ou para uma determinada pessoa, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão de interferência desses espíritos. Então, assim, tem também isso na pergunta do Livro dos Espíritos. Se um homem, ele tem que morrer, ele vai subir a escada e, sei lá, a escada quebra e ele morre por conta da queda. Eu posso afirmar que são os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse e que ele tinha que morrer naquele momento? Claro que nós sabemos que os espíritos, ele tem ação sobre a matéria, mas para cumprimento sempre das leis da natureza, mas não para alterá-las. Então, nesse exemplo da escada que se quebrou, ela se quebrou porque ela se achava em estado ruim, em estado de degradação, ou por não ser bastante forte, eventualmente, para superar o peso desse homem. Agora, se era destino daquele homem desencarnar daquela forma, de tal maneira, os espíritos, eles se inspirariam a ideia para o homem subir a escada em questão, que ela teria que se quebrar-se com o seu peso de qualquer forma. E o que resultaria daí? Uma morte por um efeito natural. Um outro exemplo também que nós podemos falar aqui. Um homem, ele tem que morrer sendo atingido por um raio. E aí ele pega, se refugia debaixo de uma árvore. E aí, o que acontece? Surge-se um raio e o mata debaixo da árvore. Eu posso afirmar que foram os espíritos que provocaram a produção do raio, que são as questões de leis da natureza, e que o dirigiram para o homem. É a mesma coisa, mesmo nosso raciocínio que nós tivemos anteriormente com o homem da escada. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela aquele homem. Então, o que foi feito foi a ideia do homem se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual já estava previsto que aquele raio cairia naquela árvore. E gostaria também de compartilhar com vocês um capítulo de um livro que se chama Semeador de Estrelas. Ele é um livro da Sueli Caldas Schubert, e lá ele tem um capítulo muito bonito e muito emocionante, que foi o despertar do Dr. Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Bezerra de Menezes, ele foi um médico, ele era um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Ele foi nascido no Ceará e ele foi um espírito conhecido como o médico dos pobres, porque ele era um médico, enquanto encarnado aqui na Terra, muito caridoso, sempre atendendo pessoas que necessitavam, mas que não podiam pagar. E ele desencarnou aos 68 anos de idade. E quando ele desencarnou, ele foi recepcionado pela sua primeira esposa e depois por Celina, que é a mensageira de Maria para a humanidade. E naquele momento de despertar, ele começou a ouvir vozes que exaltavam o seu nome. E Celina o levou para ele olhar a uma sacada da janela, a qual ele viu uma praça imensa, linda, arborizada, em que milhares de espíritos estavam homenageando, porque a notícia acabou correndo no mundo espiritual que ele estava de volta. Então, ele ficou muito surpreso com essas vozes que ele estava ouvindo, né? E aí ele pergunta para Celina, nossa, mas por que tanta multidão? E a Celina responde,
daqueles a que o teu amor o beneficiou. São mães que recorreram os seus préstimos quando estava na terra, e você atendeu com bondade e com ternura. São cônjuges beneficiários do teu amor, que estão te exaltando na sua chegada no reino de Deus. E aí, Bezerra de Menezes, através dessas pessoas, conseguiu sentir a vibração e a energia de todas elas. E ele se emocionou. Olha a corrente de energia boa, né, que nós temos e que nós formamos ao nosso redor quando nós fazemos um bem para o outro. O outro e todos à sua volta são muito gratos. Fora da caridade não há salvação. Obrigada a todos. Vamos agora agradecer a espiritualidade maior. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, por todos os países, em especial a Rússia e a Ucrânia, que se encontram em guerra. Vamos vibrar com muito amor, com muita solidariedade para todas essas pessoas que ali se encontram. Vamos vibrando para todos aqueles que necessitam de amparo, de ajuda material e de ajuda espiritual. Vamos vibrando por todos os lares que se encontram em desarmonia, por todas as creches, lares, hospitais, por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho e por todos aqueles que estão necessitando do nosso amor, da nossa compaixão e da nossa caridade, seja ela mental ou espiritual. Obrigada a todos, tenham uma ótima semana e para aqueles que puderem, peço que fiquem em oração para o nosso passe. Obrigada.